Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. Sua história não precisa ter esse fim, se não tiver esse começo. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência e mata. Eu tenho 15 anos. Meu prato preferido é lasanha. Beterraba? Nem pensar. Sou do signo de Câncer, mas não acredito muito nessas coisas. Me amarro em música pop, sou apaixonada por livros e adoro dias de chuva. Prazer, eu sou a Bianca. Para doar sangue, você precisa conhecer a pessoa? Pronto, agora você já conhece a Bianca. Seja para quem for, seja doador. Procure o Hemocentro mais próximo. Alô, gente amiga, começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. Me está pegando lá em Brasília, hein? O Ministério Público Federal fez denúncia ao Supremo Tribunal Federal, ao deputado Vander Lobé, aqui de Mato Grosso do Sul, e ao senador Fernando Collor, de Alagoas, ex-presidente da República. Quer dizer, de tudo isso é o que a maior repercussão e o maior impacto da denúncia do Ministério Público foi exatamente o envolvimento, a citação, pelo menos, do nome do ex-presidente Lula no contexto da denúncia do arrazoado do senhor Procurador-Geral da República, que foi a citação do presidente Lula. Não acusa o presidente Lula de nada, apenas que o presidente permitiu, né, que a BR Distribuidora fosse alocada, né, para o senador Fernando Collor, e esse nome indicasse lá a direção e tal. E que essa direção nomeada, né, indicada pelo senador Fernando Collor, terminou servindo de intermediária ou repassadora de propinas para o próprio ex-presidente. E no rebojo, né, terminou o deputado Vander Lobé sendo beneficiado também com recursos ilícitos, propina, com a qual ele teria pago despesas de campanha dele para prefeito de Campo Grande. O Vander foi candidato a prefeito já em duas ocasiões. Uma na primeira, na sucessão do Putinelli, quando o Putinelli elegeu o Nelson pela primeira vez, e a outra na eleição passada, quando ele concorreu contra o Bernal, contra o Girotto e o Reinaldo Azambuja. Então, essa grana que ele pagou, tem o envolvimento da esposa do Vander,
É uma coisa meio, né, escabrosa, mas que já não é uma notícia nova. O novo da notícia aí, da informação, da denúncia, é exatamente essa citação do presidente da República, né? A gente nota que as investigações estão chegando, alcançando, não sei se por acaso, né? Ou dirigida, alcançando o ex-presidente Lula e tentando alcançar também a presidente Dilma. Já o PSDB aproveita para pegar essa denúncia aí do Cerveró, né, a delação do Cerveró, que é para juntar a um processo que tem de anulação da eleição da presidente Dilma e do Michel Temer. Que, aliás, essa posição é a posição defendida não só pelo PSDB, mas eu vi uma entrevista esta semana da Marina Silva, da Rede Sustentabilidade, que defende também isso aí, que o correto seria a anulação da eleição de presidente da República e vice-presidente e a convocação de uma nova eleição para presidente e tal, para resolver o problema sem traumas, né? Esse é o pensamento, é o que defende a Marina Silva e que defende também a direção do PSDB. Se bem que a direção do PSDB, além, né, de defender essa anulação da eleição pelo Superior Tribunal Eleitoral, defende também, né, a cassação via impeachment, que já deu apoio, já assinou embaixo do requerimento do Hélio Bicudo. Então, a volta do Congresso em fevereiro vai, né, reabrir toda essa discussão, vai reabrir aí a discussão em cima da cassação, ou do pedido de cassação do Eduardo Cunha, né, que fevereiro vai ser um mês muito movimentado, e este ano de 2016 também, né, vai ser um ano extremamente tenso em matéria de política nesse país. Política e economia, já que o governo da presidente Dilma não está conseguindo dar uma volta, né, ou dar volta à crise econômica que assola o país. Alguns outros países já estão tentando resolver. A China, né, apesar da variação da oscilação da Bolsa, está caindo. Os Estados Unidos recuperaram francamente a economia, inclusive criando milhares de novos empregos, e nosso espelho é exatamente os Estados Unidos. Infelizmente não deu para acompanhar, né? A presidente Dilma não acompanhou. Agora fica nesse trem aí, nessa crise, porque eu falei ontem aqui no programa, hoje no programa Tribuna Livre, que a crise do Brasil não é uma crise econômica. Afeta a economia exatamente porque uma crise termina afetando a outra. Mas a base da nossa crise, é uma crise financeira pública do governo. O governo é que não soube controlar as contas deles e agora está no desespero para tentar de qualquer jeito chegar a fechar, né, ou pelo menos equilibrar precariamente a sua contabilidade. Está aí recriando o CPMF, que eu acho que espero que o Congresso Nacional não caia nessa esparrela de aprovar. Está aí sancionando lei do repatriamento repatriamento de recursos, de dinheiro depositado irregularmente no exterior. Diz que é uma fortuna, mas ninguém sabe quanto é que é. E com esse dinheiro, inclusive, ela pretende criar um fundo para compensar os estados numa eventual reforma tributária, mas ninguém sabe quanto é que é. Ninguém sabe se realmente alguém vai se entusiasmar em trazer de volta o dinheiro para o Brasil. Ninguém sabe. Será que eu tendo dinheiro na Suíça, nos paraísos fiscais, com esta lei vou trazer o dinheiro para o Brasil?
Quem levou o dinheiro para lá, ou levou o dinheiro sujo, que não pode voltar, né? Ou levou o dinheiro não sujo, mas não pagou imposto aqui. Principalmente nos paraísos fiscais, onde não há, né, fiscalização adequada para obrigar o cara a pagar imposto. Então lá ele fica sem pagar imposto lá e não paga imposto aqui. Agora, nós consumidores, nós trabalhadores, nós produtores de riqueza, não vamos pagar toda essa conta. Nós já pagamos quase 50% de imposto daquilo que nós, da nossa receita doméstica, nossa receita de produção, vamos pagar mais agora, né, para salvar o governo da Dilma. A Dilma que se dane, né? Ela que se não tem competência, entrega o governo, mas agora forçar a população brasileira a pagar toda essa conta com juro e correção monetária, conta de corrupção, conta de propina, conta de balcão de negócio feita com os partidos políticos, aí da base, né, aliada, a gente não vai, o Brasil realmente não vai poder, ela que me desculpa, o PT que me desculpa, mas não vai poder o Brasil pagar, né, pagar tudo isso aí. A gente espera que tanto deputado como senador da República tenham essa consciência de que eles estão lá para equilibrar, né, a administração, para apoiar ou para fazer oposição à presidente da República, mas acho que acima de tudo deve ser colocado os interesses mais imediatos, interesses de médio prazo do país. O que não pode é causar nenhuma atitude de menosprezo ao trabalhador brasileiro, que já é tão trabalhador, e não só o trabalhador, mas é trabalhador, essa interação de classe trabalhadora com classe produtora é o que termina resultando, né, na sobrevivência das nações e da democracia. Eu tinha falado aqui, aliás, uma coisa que eu sempre defendi aqui foi os hospitais em Campo Grande, de especialidades. Nós temos aqui a Santa Casa, que atende todas as especialidades, nós temos. Agora, a grande dificuldade, né, a grande carência, sobretudo de profissionais, é na área da pediatria, porque a pediatria, o médico pediatra não fica rico, né? O médico pediatra, no máximo que ele faz é ganhar a eleição. Não fica rico porque é um ramo da medicina que é muito rotineiro, né? Então, contrário, por exemplo, da cirurgia, do trauma, do coração, né? Cardiologista e tal. A psiquiatria, a pediatria, inclusive, está perdendo, né, os seus especialistas. Aos poucos o pessoal vai perdendo um pouco o interesse em função da pouca lucratividade. Então, quem faz pediatria faz muito mais por amor à medicina do que por compromisso de ordem pessoal. E ainda no governo do Nelsinho Trade, os vereadores Paulo Ciuffi, tenho certeza que ele foi um dos autores de um projeto de lei autorizativo para a criação de um hospital pediátrico em Campo Grande. Por que foi feito esse projeto? Porque o número de médicos pediatras em Campo Grande, como de outras especialidades, mas a questão do pediatra muito mais urgente, era muito pequeno. Então não dava para ter 2, 3 pediatras em cada unidade sanitária, ou mesmo nas UPAs. Então a ideia é juntar, né, o máximo de pediatras num só lugar, criar uma clínica ou um hospital para atender as crianças ali. Então o pessoal, no lugar de sair correndo atrás de pediatra num posto, no outro posto não acha, num posto não acha no outro, não acha numa UPA, não acha noutra, já sabia que vindo ali no SEMP, iria conseguir. E foi o que aconteceu. Agora, eu não vou entrar aqui na questão jurídica, né, na questão burocrática. Eu prefiro o mérito, né, analisar a questão no mérito. Deu certo. O SEMP deu certo. Tirou o SEMP,
voltaram os velhos problemas na área de pediatria. Estou vendo aqui criança que foi para a UPA, e internou na UPA, recebeu alta e morreu no dia seguinte, quando foi encaminhada para a Santa Casa. E se tivesse um posto, uma clínica, um hospital especialista em pediatria, é claro que esse óbito, né, poderia ter sido evitado. Muitas reclamações eu tenho recebido aqui de mães que não têm conseguido encontrar um médico nas unidades. Um disse que o médico ia ficar no Guanandi, no centro. Tem 2 ou 3 unidades que ia ter médico pediatra 24 horas. Chegou lá, não achou o médico. A grande briga, né, do Conselho Nacional, do Conselho Municipal de Saúde contra o SEMP, foram 2 fatos. Primeiro, que concentrou, e o Conselho Municipal de Saúde defende a descentralização. Aliás, todo mundo defende a descentralização, ninguém é contra a descentralização, e quanto mais descentralizado, melhor. Todo mundo é a favor. Médico, mãe, avô, jornalista, apresentador de programa, todo mundo é a favor, ninguém é contra a descentralização. Agora, descentralizar o quê? Se não tem médico, você tem que centralizar o que tem. Colocar todo mundo mais ou menos no mesmo lugar para atender. Não adianta você descentralizar e não ter um médico. Agora eu estou atendendo em dois lugares. Lá na UPA, não sei não. 2 lugares eu não sei, não tem aqui os 2 lugares. Tem aqui uma UPA, me parece que é o Guanandi. Aí, chega na UPA, né? Não, aqui não tem médico, mas vai naquela outra que tem. Chega na outra também não tem. Aí a mãe entra em desespero, o pai entra em desespero. Porque para o pai e para a mãe, não existe coisa mais, né, prioritária, mais essencial e fundamental que o filho. Principalmente o filho pequeno, o menor, a criança. A mãe faz qualquer coisa, o pai faz qualquer coisa para atender, para salvar o seu filho, a sua cria. Assim como o filho faz com o pai e com a mãe. Tem muito mais ainda a mãe com o filho. O amor da mãe para o filho ninguém consegue mensurar isso aí. Então chega lá, não encontra, entra em desespero. Então a ideia de ter a centralização é só essa. Ninguém é contra o Conselho Municipal de Saúde, ninguém é contra SAMU, contra SUS, ninguém é contra ninguém, todo mundo é a favor. Agora, o Conselho Municipal de Saúde, que é contra a centralização, devia sugerir, olha, vamos fazer assim. Colocar a responsabilidade em cima do Conselho Municipal de Saúde. Não dá, então descentraliza. Descentraliza. Você, Conselho Municipal, você vai lá e descentraliza. Coloca a responsabilidade em cima do Conselho Municipal de Saúde. Já que a Prefeitura não tem condições de fazer, não é porque o prefeito não queira fazer, não é porque o secretário de saúde não quer, eles querem fazer. Qual é o prefeito que não quer resolver os problemas de saúde do seu município? Todos querem. Não faz, não é por incompetente, não faz porque não tem um médico. Não tem um médico. Comprovadamente não tem um médico especialista para atender criança nas unidades básicas de saúde e nas unidades de pronto atendimento. Não há. Você não tem um plantão 24 horas, você não consegue manter um plantão 24 horas nas unidades. Por quê? Porque esparramou. Esparramou uma coisa que não tinha. Quando você esparrama uma coisa que você tem, não tem problema. Mas não tem. É uma enorme dificuldade se conseguir médico para o serviço público no município de Campo Grande e em qualquer município do Brasil. Sabe por quê? Porque o município paga mal o médico. E não é só Campo Grande, não tem município, ele paga mal o médico. O Estado paga mal, paga um pouquinho melhor, mas paga mal. Quem ainda paga melhor é a União. Mas a União não é responsável pela saúde pública. Diretamente, o gestor da saúde pública é o município. Então ele é que tem que se virar, ele é que tem que correr atrás de
de salário e tal. Então, fica aí, né, a nossa preocupação com essa história do atendimento à criança em Campo Grande. Sem querer culpar prefeito. Eu acho que o Bernal, quando ele fechou o SEMP, ele tinha que fazer isso mesmo, porque o SEMP funcionava irregularmente. Não recebia dinheiro do SUS, né? Era financiado pela Prefeitura Municipal. Tinha aquela história de privilegiar médico que trabalhava no SEMP, em detrimento de médico que atendia fora do SEMP. Tinha tudo isso. Então, eu acho que ele tinha que fechar. Agora, você tem que fechar consciente de que vai piorar o atendimento, porque tem que ser centralizado. O que o prefeito poderia ter feito e deveria ter feito é transformar uma dessas UPAs que tem, não sei se pode fazer isso, mas acho que pode, transformar uma dessas em UPA infantil. E levar lá para aquela UPA um atendimento adequado 24 horas, porque aí o SUS ia remunerar. Uma UPA dessa custa 2, 3 milhões de reais por mês. A prefeitura realmente não tem condições de meter a mão no bolso e pagar, como não tinha condições de fazer com o SEMP. Agora, a prefeitura tem que determinar isso. Não é o Sérgio Cruz que está sentindo isso, né? É a população que está sentindo. Não são os vereadores que estão sentindo isso, é a população que está sentindo. E eu acho que o prefeito, não duvida aí da sensibilidade do prefeito, do seu secretário de saúde, mas tem que ter o mínimo de planejamento para sentir isso, né? E tentar encaminhar a solução para isso aí. Que seja uma unidade só, que sejam duas unidades, só duas unidades, mas que seja a garantia de que, chegando nessa unidade, a qualquer hora do dia ou da noite, a mãe vai ser atendida, a criança vai ser atendida. Quer dizer, cria um preferencial para a criança. Cria preferência. Ah, mas não pode, não tem discriminação nenhuma. Se não pode fazer isso, a prefeitura contrata, através do Sistema Único de Saúde, a Santa Casa. A Santa Casa cria um sistema de pediatria, compra o serviço da Santa Casa. Que a Santa Casa dá conta. Se colocar ela, dá conta. Se der o recurso para tocar, ela dá conta. Sem problema. Agora, o que não pode, gente, isso aí é um ato até de desumanidade, é deixar como está, né? Quer dizer, criança, a mãe vai num posto, vai na unidade, não diz que lá na unidade tal tem, chega lá na unidade tal não tem. Cria-se duas unidades com a garantia, ou uma unidade só com a garantia de que lá naquela unidade, a hora que o pai chegar com a criança doente, vai ser atendida. Vai ter um médico lá de plantão para atender. Qualquer hora do dia ou da noite. Pronto, resolve o problema. Não precisa de sempre, não precisa de nada. Precisa de ter um atendimento sempre, né? Sempre, em qualquer lugar. E à medida que o município puder ampliar esse quadro de profissionais médicos, de pediatras, para outras unidades, vai fazendo, né? Sem criar nenhum privilégio para os próprios. Por que tem que criar Por que o médico que atende no centro vai ter que ganhar mais que o médico que atende na unidade de saúde? Eu não vejo por que tem que ganhar mais. Eu acho que todos eles tinham que ganhar mais, porque o salário do médico realmente em Campo Grande é extremamente medíocre, né? Extremamente racionado, e que o médico não vive só com o salário que ele ganha do serviço público que ele ganha aqui da Prefeitura Municipal. Muito bem. A entrevista de hoje, daqui a pouquinho. Antes de anunciar a entrevista de hoje, vou anunciar a entrevista de hoje, é com a secretária de Educação do Estado de Mato Grosso do Sul, a professora Amêndola, que vai falar aqui sobre o reinício das aulas e tal. Eu quero falar aqui da posse hoje, né? Que tomou posse hoje no governo do Estado, para 15 dias de mandato, a vice-governadora Rose Modesto. O governador Reinaldo Azambuja vai descansar 15 dias. 15 dias tal, e a Rose assume o governo, primeira vez que ela vai assumir o governo. E
falou, né, o Reinaldo não vai para o exterior, vai ficar metade das férias aqui no Brasil, com a família, tal, com o neto e a esposa, e depois volta para Maracaju, onde ele vai ficar lá na fazenda dele até completar as férias, quando ele, no dia 25 ele reassume. Falou aqui secretária fala hoje aqui no programa, para início das aulas no dia 29 de fevereiro. A FETEM está distribuindo uma nota aqui, dizendo que é contrário ao adiamento das aulas para 29 de fevereiro. Tem que começar no dia 15 de fevereiro, é isso? Mas, claro, o pessoal chega, o governador, Secretaria de Educação, governador e a FETEMES estão estão com um bom espaço para dialogar e, é claro, vai se chegar ao entendimento que vai atender professores, alunos e o governo. Agora vamos ao tempo com climatempo.com.br, temperatura para Campo Grande, Mato Grosso do Sul e toda a região centro-oeste. Nesta quinta-feira, uma nova frente fria chega ao sudeste do Brasil e vai reforçar as áreas de instabilidade também sobre o centro-oeste. Em especial, Goiás e o Distrito Federal entram em alerta para chuvas intensas e volumosas, pelo menos até o próximo domingo. A quinta-feira fica chuvosa no Distrito Federal e no norte de Goiás, e há risco de chuvas intensas. Nas outras áreas sobre Goiás, pegando a capital Goiânia, Mato Grosso do Sul, até ocorrem alguns períodos de sol, mas também é alto o risco de temporais por todas as áreas. Mínima prevista de 25 graus em Cuiabá, 22 graus em Campo Grande. E com o tempo fechado, as máximas não sobem muito nesta área. Máxima de 30 em Goiânia, 20 graus em Brasília. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. Não precisa ter esse fim, se não tiver esse começo. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência e mata. Eu tenho 15 anos. Meu prato preferido é lasanha. Beterraba? Nem pensar. Sou do signo de Câncer, mas não acredito muito nessas coisas. Me amarro em música pop, sou apaixonada por livros e adoro dias de chuva. Prazer, eu sou a Bianca. Para doar sangue, você precisa conhecer a pessoa? Pronto, agora você já conhece a Bianca. Seja para quem for, seja doador. Procure o Hemocentro mais próximo. Muito bem, nós vamos antecipar aqui o seguinte, eu falei agora há pouquinho de uma nota da FETEMES contrário ao adiamento das aulas para o dia 29 de fevereiro. Na entrevista que deu ao programa Tribuna Livre de manhã, que nós vamos reapresentar daqui a pouquinho, a secretária fala nessa questão da data de 29 de fevereiro. O problema é que o calendário,
estabelece o início das aulas para o dia 15 de fevereiro. Mas os prefeitos, né, através da SOMASUL, Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul, encaminhou ao governador Reinaldo Azambuja um pedido para adiar mais as aulas e começar somente no dia 29 de fevereiro. Por quê? Porque por causa da chuva, né? Chuva intensa, tal, não tem como, nos municípios atingidos principalmente, não tem como os prefeitos transportar esses alunos, sobretudo da zona rural, porque as estradas, pontes e tal, a FETEMES é contra, acha que tem que resolver o problema antes e mandar tal. Vamos ver o que vai acontecer, né? A decisão agora, naturalmente, vai competir, se for tomada nesses 15 dias, a governadora em exercício Rose Modesto, que é professora, né, que tem a sensibilidade maior aí para, ou tanto quanto o governador titular, para encaminhar uma solução, né? Dia 15 ou 29, se é possível ou não é. O calendário está pronto, se é possível, se não vai ter muito prejuízo, se mudar, refazer o calendário escolar. Mas isso é coisa para ser resolvida. Sempre a FETEMES não vai ser a favor de tudo, é claro, ela deve ter as suas razões para ser a favor. E até tem umas explicações aqui, mas que também não convence as explicações da FETEMES. Eu acho que, se for preciso, para não prejudicar os alunos, porque não adianta você marcar que vai começar no dia 15 de fevereiro, e esses alunos não têm acesso à escola por falta de rodovia, falta de ponte, né? O pessoal, o ônibus ir lá buscar o aluno, porque hoje não tem mais as escolas rurais, hoje as escolas são urbanas, né? E o pessoal da zona rural é transportado através de ônibus cedido pelo município para as aulas, seja ônibus nas escolas municipais e nas escolas estaduais, todos eles vêm na mesma condução. Então, aí tem que ver se realmente não pode forçar a barra, porque não adianta você, não vai começar dia 15, começa dia 15 e os alunos não podem frequentar por falta de estrada. Mas vamos então à nossa entrevista do dia. Participa da entrevista Marcos Faria, da FM Capital, e a nossa entrevistada de hoje é a professora Maria Amêndola, secretária de Educação do Estado de Mato Grosso do Sul. Nossa convidada de hoje é a secretária de Estado de Educação, Maria Cecília Amêndola da Mota. Primeiramente, um feliz 2016, que tenhamos aí, principalmente na área da educação, muitos avanços, é o que todos nós torcemos. E para iniciar esse nosso bate-papo, secretário, os diretores e diretores adjuntos aí da Rede Estadual de Ensino estão participando de uma formação, não é? Sobre o que é essa formação? Bom dia. Bom dia, Sérgio, bom dia, Marquinhos, bom dia, pessoal do Estado de Mato Grosso do Sul. Essa formação, na verdade, ela é oriunda de um processo seletivo que teve o ano passado, uma formação de 4 meses online para quem queria se candidatar, depois de uma prova. Os que passaram, selecionados, entraram numa disputa de eleição dentro das escolas, e os que foram eleitos agora vão passar por um processo de seleção, de formação. Apesar de terem feito a formação o ano passado, agora a gente está, assim, em cada superintendência fazendo um trabalho direcionado, como se fosse uma oficina. O pessoal da finança, como comprar merenda, como licitar, como prestar conta, PDD, dinheiro direto na escola, como, da mesma maneira, a parte pedagógica, trabalhar com a questão do que é PPP da escola, o projeto, como envolver a família, como envolver a sociedade, o Grêmio Escolar, as APMs, o pessoal da matrícula de avaliação, como fazer a lotação, como otimizar, né, a sala de aula. Então, a turma da infraestrutura, né, como você observar a escola, como ela está, o que pedir, né, de repente você arruma uma coisa aqui embaixo, o problema está lá em cima, está no telhado. A turma dos recursos humanos, como lotar o professor, quais são os critérios. Então, assim, são os diretores novos e que precisam, nesse primeiro momento, ter mesmo uma cartilha de funcionamento da escola, na questão da gestão pedagógica, administrativa e de recursos humanos. E quantos participantes tem? 540. Todos vieram para cá, o governo está bancando a vinda deles, né, do estado todo. Eu acho que é um momento de planejamento. Aquilo que eu tenho falado, por que nós estamos entregando já kit, uniforme e reserva para merenda escolar? Tudo que é planejado
Não que não erremos, mas o que é planejado, ao sucesso é muito mais garantido do que a gente fazer assim de supetão, né? Secretária, com relação, por exemplo, ao piso salarial deste ano, algumas prefeituras do Estado, aliás, quase todas através da SOMASUL, estão pleiteando do governo federal o adiamento da aplicação do piso desse ano, de janeiro para março, para junho, julho e tal, em função da crise. Qual é a posição do governo do Estado com relação a isso? O governo do Estado, junto com outros governadores, entregaram ontem, já mandaram uma carta para a presidente Dilma, e nós entregamos pessoalmente ontem para o ministro da Educação, numa reunião que tivemos lá, o CONSED, que é o Conselho dos Secretários de Estado da Educação, a Undime, que representa os secretários municipais de Educação, o CNTE, que representa a categoria dos professores, e nossa proposição era um pacto de adiamento. Já que o governo federal fez um pacto para agosto do pagamento dos federais, nós gostaríamos também de um pacto, de um tempo para poder organizar. A gente sabe que é um ano muito difícil. Eu li hoje no Correio das vendas do comércio, tanto que caiu. Então, o pedido nosso para o ministro foi esse ontem, mas ele acabou dizendo que não vai ferir a legislação e que vai anunciar o piso de 11,36. Ali todo mundo da mesa colocou que a gente concorda que o professor tem que ser valorizado, o que ganha ainda é pouco, mas a situação emergente do país é uma situação para todo mundo, né? De qualquer maneira, ficou acordado que vai ser lançado por conta da lei, né, esse piso, e que cada governador e que cada prefeito faça uma negociação de se posso pagar agora em janeiro, fevereiro ou março. O que nós não queríamos é esse momento de cada um negociando, que fosse um pacto federativo, que todos pudessem ter um tempo de organização. Entregamos uma carta da Undime, do CONSED, dos prefeitos e dos governadores. Mas o secretário de Mato Grosso do Sul vai poder pagar esse piso já? Então, ontem que foi a reunião, passei a informação para o governador e passei a informação para o secretário de Fazenda, e agora que a gente está chegando, que vai ter que sentar para estudar como é que vai ser feito isso. Eu tenho uma pergunta aqui através do WhatsApp do professor Jair. Eu sou professor contratado e desejo saber se os mesmos serão contratados a partir do dia 3 ou 13. Bom, também não está decidido isso, né? Porque a contratação de professor depende da remoção dos professores efetivos que foi feito no final do ano. Depende do número de alunos. Então, a primeira lotação feita é a lotação do professor efetivo, aonde sobrar vaga é que nós vamos chamar os convocados. Mesmo assim, nós temos que alertar os professores convocados que houve um acordo com o sindicato dos professores que agora, em fevereiro, março, eu chamo mais 500 efetivos que passaram em concurso público. Então, o último a ser convocado é o convocado, que é o professor temporário. Então, nós temos a remoção, nós temos os efetivos, nós temos chamado de concurso, e aí, então, que viria os convocados. E esse convocado vai ser convocado na semana de planejamento, que ainda não está definido, tendo em vista a carta que a SOMASUL encaminhou ontem para o governador. Com relação a essa carta encaminhada pela SOMASUL ao governo do Estado, relativa principalmente a regiões atacadas pelas chuvas e tal. Como é que fica essa situação? Então, as aulas podem ser adiadas até o início? Ontem eu recebi a carta por WhatsApp, porque hoje em dia a gente fica sabendo de tudo rapidinho, né? Nós pedimos para o pessoal fazer já um estudo, né? Iniciando dia 29, como seria isso? Podemos iniciar dia 29 com o aluno e antecipar uma semana de planejamento com os professores e contar como letivo. Nós podemos fazer atividades no sábado que não envolvam o aluno, e sim, conselho de classe, as atividades com as famílias. Então, está sendo feito e, pelo que eu entendi, seria possível, sim, iniciar dia 29 com um bom planejamento. Eu acho que a gente tem que sentar e planejar para não ter erro. Secretário, ano passado a Secretaria de Educação teve um trabalho aí, né, com a Secretaria de Educação vai às escolas, e agora a formação aí com os diretores. Esta política de aproximação aí da Secretaria com a escola, ela traz resultados na aprendizagem dos alunos? Bom, a intenção é essa, porque a função da Secretaria das Escolas da Educação é a aprendizagem. Então, todo o nosso foco é na aprendizagem. A formação não será só com o gestor, apesar de
importante que nos nossos estudos a gente tem visto que um bom gestor independe de muitas questões, às vezes de infraestrutura. Um bom gestor, ele tem o foco, que o foco dele é a aprendizagem dos alunos. Ele trabalha com indicadores, ele trabalha, então, por isso que nós iniciamos pelo gestor. Um gestor que entende que o estudo alavanca a aprendizagem vai fazer a mesma coisa com seus coordenadores pedagógicos, a mesma coisa com seus professores, é que nós, professores, hoje, temos que estudar. Conhecimento, falo mais uma vez, ele é provisório e ele está aqui, ó, você está com o computador aqui ligado, você está sabendo de tudo. Então o problema não é o conhecimento, a informação, o problema é a apropriação do conhecimento para você usar no dia a dia. Bom, nós estamos conversando com a secretária de Estado de Educação, a professora Maria Cecília Amêndola da Mota, são 7h49, com relação à entrega de uniformes, kits escolares e também da merenda, que é sempre uma preocupação no começo de ano, não é? Bom, os uniformes quase que a maioria já foram entregues. Nós começamos em dezembro do ano passado, né? Nós compramos 600 mil uniformes, 2 camisas para cada um. A questão do kit escolar, já iniciamos a entrega também, né? E a questão da alimentação escolar, nós já estamos com o valor reservado e estamos passando agora para os diretores, porque eles tiveram que assumir ata, conta, e eles que vão fazer a licitação e a compra da merenda. Mas então, tem tempo hábil para isso? Tem tempo hábil para isso, porque a gente está usando a mesma ata. Então, eles estão usando, na verdade, o mesmo do PROCON, o mesmo valor. Certo. Então, eles podem fazer isso, tem tempo de fazer isso. Um ouvinte pergunta o seguinte: concurso esse ano para a educação. Bom, o que a gente... O que nós pensamos? Primeiro que eu vou chamar esses 500 agora, que já tem oriundos do concurso anterior. E acredito que tenha que ter, sim, em algumas áreas do conhecimento, não em todas. Química, física, biologia, matemática, com certeza a gente vai precisar de fazer concurso, porque é uma questão muito carente. Não sei se teremos candidatos suficientes, porque às vezes o químico, ele vai para uma outra área de pesquisa, então essa formação aí é a formação mais difícil de a gente ter um professor concursado nessas áreas. Não vou chamar ninguém dessas áreas agora. Vou chamar 500, mas não tem ninguém para chamar. Né? E química e matemática é mais fácil, né? É mais fácil, mas também não tem ninguém para chamar. Não tem para chamar. Você vê a dificuldade, quando se fala em dificuldade de médico, também é de professor de química, matemática e física. Pensa biologia, que vão para pesquisa, biologia, química e física, essas 3 áreas do conhecimento são dificílimas de ter pessoas que fazem a universidade e, pelo não atrativo da educação, eles acabam indo para uma outra área. Mas, professora, na plataforma eleitoral do governador Reinaldo Azambuja, e logo depois ele já começou a tratar desse assunto, o problema da meritocracia. Como é que está sendo encarada essa meritocracia na área de educação? Bom, eu acho que a gente já iniciou a meritocracia na educação quando no ano passado fomos para a audiência pública e defendemos uma formação e uma avaliação antes da eleição. A categoria queria que fosse eleição direta, que não houvesse formação, que não houvesse uma prova. E a gente discutiu muito isso e está na meta 19 do Plano Nacional de Educação, que é uma questão de mérito e de consulta à comunidade escolar. Então, já iniciamos a meritocracia quando nós fizemos essa seleção, formação e com uma avaliação. A avaliação é uma maneira de você fazer uma prova e ver quem tem essa competência para assumir. Então, iniciamos isso agora no final do ano. Já no ano passado, nós já iniciamos a meritocracia no ano passado. Seria um exame de admissão aos candidatos à direção de escola? Sim, todos passaram por isso. Passaram por 6 módulos online, não passaram para o módulo 2 se não soubesse o primeiro. Quem chegou até o final fez uma proposta de direção de escola. Depois disso houve uma avaliação, metade subjetiva, metade objetiva. Quem passou, aí então foi para o processo de eleição. Eu acho que isso é uma maneira de você já estar ali com o pessoal que está com foco na função deles, que é ser gestor escolar. E eu acho que um bom gestor que tem a batuta, que eu brinco, né, que tem o olho que roda na cabeça, que vê tudo na escola, esse pode fazer com que a aprendizagem alavanque na escola. O ano passado, os professores chegaram a entrar em greve no começo. Foi. Da questão do reajuste, mas uma questão de
do piso. Por conta de chegar no piso. Esse ano, tudo em paz, secretária? Esse ano tudo em paz, porque o governador Reinaldo Zambuja fez esse encaminhamento que até 2021 o piso de 40 horas, que é o piso nacional, fosse pago para 20 horas, né? O piso é para 40, proporcional para menos e não para mais, como você pensa, né? Então, penso que não haverá problema nenhum em relação a essa questão salarial, a não ser agora os 11,36, se a gente vai ter condições de pagar já de imediato ou não, é uma negociação com o secretário de Fazenda, com o governador, conosco, e até um ajuste aí para ver como é que a gente vai fazer esse ano de 2016. Uma das preocupações também, secretário, no começo de ano é com relação aos prédios das escolas públicas, né, das escolas estaduais. Como é que está a situação? Passaram por reformas? Nós temos novos prédios, novas escolas neste ano de 2016? Bom, as reformas, algumas foram feitas no final do ano passado, que nós selecionamos como as emergenciais, então não foram reformas para a beleza da escola, porque a gente gosta de trabalhar num ambiente gostoso, mas em relação aos recursos. E tendo em vista que as grandes obras de ampliação e de construção são oriundas do PAR, que é o Plano de Ações Articuladas, que terminou em 2014 e ainda não foi cumprida pelo governo federal, então a gente, na verdade, fez só a questão emergencial. Para esse ano já tem um ranking das prioritárias, das que precisam mais, para das que precisam menos. Então, o nosso superintendente, Paulo Malac, está fazendo esse ranqueamento para que a gente possa, então, atender as emergências, até que a gente tenha, assim, um pensamento de onde vem o recurso, como será o recurso nessa questão. No início do ano letivo, quando acontece? Pois é, então, o início do ano letivo estava previsto para o dia 15 de fevereiro, em função agora dessa carta da Sumasul, dos prefeitos, pedindo que se fosse colocado no dia 29 de fevereiro, tendo em vista as obras nas estradas, puxar os alunos da rede rural e tal. Então, nós vamos fazer agora um estudo e, como eu disse no início, quem sabe a gente consegue fazer atender, na verdade, os prefeitos, mas também atender a qualidade da educação, não perdendo de vista o foco da aprendizagem. Então, não tenho como lhe dizer se vai ser 29, mas a determinação ali da reunião dos prefeitos com o governador me deu a impressão de que será dia 29 e eu vou adequar o calendário escolar, porque o ideal é que município e estado tenham o mesmo calendário, porque é muito ruim o professor, um é da rede estadual, outro da rede municipal, um dá na cidade vizinha, atravessa a ponte aqui da Ana Anastácio, aqui vai para uma cidade vizinha da Aula. Então, a ideia é que a Undime e a Secretaria de Educação tenham um calendário único para o estado todo. Então, falei com a presidente da Undime, que é a professora Manuelina, que estava comigo ontem em Brasília, quando eu recebi o documento, e agora, então, a gente vai sentar e ver se conseguimos adequar para o dia 29. Bom, ainda existe a possibilidade, está funcionando a matrícula digital, as pessoas ainda podem se matricular, já encerrou, como é que está? Não, a matrícula digital foi feito o ensalamento, já foi feita a matrícula na escola, quem pediu. Quem perdeu agora esse prazo pode entrar de novo no site, haverá um segundo, quer dizer, nós vamos fazer agora um mapeamento, um planejamento, sobraram vagas aqui, ali, a pessoa pode entrar, dizer as suas opções, e de 25 a 28, aqueles que conseguirem a escola que quer, vão até a escola e fazem a matrícula. Acho que o sistema digital está dando muito certo, o pai não tem que estar percorrendo todas as escolas, onde é que tem vaga, ele faz as 3 opções na matrícula digital, e ali a central de matrícula organiza, vê onde que tem a vaga ou não, porque você sabe quantas salas tem, quantas crianças tem, a gente honra com o número de alunos por sala de aula, então tem chance sim, quem quiser fazer as matrículas ainda. Uma das preocupações desse nosso país, há alguns anos atrás, era com relação ao analfabetismo. Como é que está essa situação hoje? Nós estamos avançando, ou seja, conseguindo colocar essas pessoas em sala de aula, diminuindo esse índice? Pois é, quando a gente fala do EJA, Educação de Jovens e Adultos, lá para trás, na década de 70, de 80, era um projeto que deveria terminar. Né, alunos fora da faixa etária, que pudesse acompanhar, mas o Brasil não conseguiu fazer isso. Achou que esse projeto virou uma política.
Então não é que eu sou contra a EJA, mas se cada jovem e criança estiver na idade certa na escola, nós vamos terminar com analfabetismo, nós vamos terminar com um menino de 45 anos, com uma pessoa de 45 anos, um estudante que não foi para a escola. Então, o Brasil ainda está precisando de muita reestruturação na questão da aprendizagem e da educação. Nós não estamos bem na educação. Bem, nós esperamos que esse ano de 2016, principalmente aqui no estado de Mato Grosso do Sul, nós tenhamos aí melhoras na educação, porque é sempre essa é a discussão e é um objetivo, né? Mesmo sabendo que nós avançamos muito nesta área, mas claro, sempre precisamos chegar lá. Qual é o objetivo? Agora não temos ninguém fora da sala de aula, que nós temos realmente as pessoas interessadas. E é o que nós esperamos que em 2016, na área da educação, nós tenhamos tudo isso e que Mato Grosso do Sul consiga despontar realmente nessa área, Sérgio. Não, rapidinho, só para encerrar, a questão da segurança nas escolas, né? Reclamando que tem alguma política para melhorar a segurança na escola? Nós não temos esse funcionário na educação, ele é um funcionário da administração, né? Lá da Secretaria de Administração. Mas a gente está pensando, sim, ter um funcionário, ou fazer concurso, ou chamar, e a segurança, junto com a Secretaria de Justiça, junto com o secretário Silva, a gente quer fazer alguns pilotos do monitoramento ligado a alguma delegacia. Então tem um projeto que era para ter sido feito o ano passado de 3 escolas na periferia, um no interior, e a gente não fez ainda, mas está prontinho para iniciar. E para encerrarmos, meu secretário, projeto na área da saúde, a preocupação que tem aí com relação à dengue, todo o Estado trabalhando aí. Como é que a Secretaria de Educação pode ajudar com relação a esse trabalho? Pode e muito, porque ali estão as 250 mil famílias e os alunos podem levar. A cultura da família muda quando o aluno muda também da sua cultura. Então nós estamos com os diretores todos aqui. Uma pessoa da saúde vai passar nas 5 salas, que nós temos 150 mais ou menos por sala, para fazer um planejamento, já que eles levem para a escola esse tipo de preocupação. Porque a preocupação tem que ser chocante, eles têm que escutar de uma geração inteira que pode vir a ter uma deficiência por conta de um erro nosso aqui, por conta de um bichinho terrível, né? Então acho que a gente tem que... A conscientização é a coisa mais importante. Mais do que limpar é a conscientização. Secretária Maria Cecília Amêndola da Mota, nosso muito obrigado. Feliz 2016, obrigado pelos esclarecimentos e colocando o programa Tribuna Livre sempre à disposição e a FM Capital. Muito obrigado pela possibilidade nesse início de ano. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. Sua história não precisa ter esse fim, se não tiver esse começo. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência e mata.